Olá, como você está? Eu espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós vamos falar sobre Raabe, e esse texto está em Josué 2. Então, do acampamento de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam um reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, para que vocês passassem, quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão, aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor seu Deus é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Aí eu li até o versículo 11. Então eu li Josué 2, do 1 ao 11. E aqui nós vemos a situação de que todo um povo estava paralisado e estava com medo. Mas Raabe agiu. Ela recebeu os espiões, ela conversou com os espiões, sabia que eles eram enviados da parte do Senhor. Então ela os ajudou. E todos os outros ficaram com medo, ficaram paralisados. Então o que nós precisamos? Ter sempre convicção do que o Senhor tem para nós, do que o Senhor está fazendo em nossa vida. E não nos deixar paralisados. Temos medo, vamos enfrentar o medo e não vamos deixar a nossa alma cativa do medo. A palavra diz que o amor lança fora todo o medo. Então o medo também é uma prisão. Precisamos estar com Jesus, receber o amor de Jesus para não termos medo. Sabemos que vamos enfrentar lutas, guerras, aflições, mas o Senhor vai à nossa frente. Se estamos com o Senhor, debaixo da cobertura do Senhor, escondidos no Senhor, o Senhor vai batalhar conosco. Então a oração que precisamos fazer é: Senhor, no que eu preciso enfrentar, no que eu preciso passar, seja comigo, Pai, não me deixe sozinho. Lute comigo essa batalha. Me dá direção, discernimento, me faça ouvir a tua voz. E como você vai ouvir a voz do Senhor para ter direção? Através da palavra. Não tem outro atalho. Não tem outro jeito. É só sendo ministrado pela palavra de Deus. Aí você fica aí paralisado, em dúvidas, em questões, e a resposta está à sua frente. Só abrir a palavra e orar ao Espírito Santo para ele ministrar em você a direção, para ele acalmar a sua alma, ministrar, nós já falamos sobre isso, sobre ministrar sobre a nossa alma a confiança e a fé no Senhor. Mas a fé não vai vir se não ouvirmos a palavra. E quando ela menciona aqui que todos estão dominados pelo medo e não vão conseguir lutar, nós temos aqui a palavra que fala em Isaías 40:31. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Já viu aquela pessoa que você olha e fala assim: como é que essa pessoa não está morta, caída, abatida na cama? Porque ela confia no Senhor. A situação que muitas vezes você coloca ali, você e aquela pessoa. Aí você fala: no lugar dela eu estaria abatida de cama. Mas ela está lá com um sorriso, ela está lá enfrentando a situação, se levanta, trabalha, busca a hora, vai à igreja, sorri
Como aquela pessoa consegue sorrir? Como aquela pessoa... Aí as pessoas não entendem, porque elas não têm a mesma fé e a mesma convicção. Nós que confiamos no Senhor não podemos viver por vista, mas por fé. Porque a palavra diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Em todas as coisas somos mais que vencedores. A gente já sabe o final da história. Como podemos ficar prostrados? Porque não conhecemos a palavra. Porque estamos longe da palavra. Não estamos ouvindo a palavra. Estamos ouvindo coisas que estão cada vez mais nos abatendo. Como você pode estar em situação que te traz medo e ouvir sobre medo? E ser colocada em mais medo, se esconder. Não, o amor lança fora todo medo. Se abrigue nos braços de Jesus, se abrigue num abraço, no amor de Jesus, e todo medo vai ser lançado fora. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra. E muitas situações vêm para ter domínio sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. Então nós precisamos de governo sobre a nossa alma, de governo. Temos a nossa mente renovada. Temos a nossa mente renovada em Cristo e sabemos que o medo não pode nos governar. Quem pode governar a nossa alma é o Senhor. E daí vai vir a nossa esperança e a nossa fé. Então nós temos que trazer à nossa memória tudo que nos dá esperança, como fala em Filipenses. Temos que ter o coração quebrantado, estarmos debaixo da palavra, não estarmos em guerras, em lutas, por desobediência, por não honrarmos a pai e mãe, por exemplo. Tem situações que você está enfrentando por não honrar pai e mãe. Tem situações que você está enfrentando porque está passando por cima de autoridade. Tem lugares, a gente vai ser testado em honrar as pessoas, em obediência. Passamos por autoridades que nós sabemos que está errado, que nos afrontam, que querem tirar de nós o que o Senhor colocou. Mas o que nós temos que fazer? Colocar essas autoridades em oração, entregar ela ao Senhor, pedir perdão. Tem situação que você sabe que você não está errado, que a outra pessoa que errou com você, você fica, ela vai ter que me pedir perdão. Você fica com aquele rancor no seu coração, um coração duro. Não, vai lá e pede perdão por você, para que o Senhor faça justiça por você. Não faça você justiça por você mesmo. Você foi ferido por uma autoridade, por uma liderança. Coloca isso na mão do Senhor. Mesmo que você saiba que você está certo, você pede perdão. Para você sair e romper essas cadeias. Em nome de Jesus. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui para falar. Precisamos identificar dentro de nós a Raabe que existe dentro de nós. A Raabe que, se não tivesse se portado dessa forma, ela ia deixar de gerar Boaz. O que não está sendo gerado em nós? Porque nós não tomamos a posição de Raabe, em crer, em obedecer a palavra. O Boaz que nós podemos gerar. O milagre, o chamado, o ministério. O Boaz que, na história de Raabe, que está na genealogia de Jesus. O Boaz que foi o resgatador de Ruth. Você, por não se posicionar, por você ficar paralisado em medo, você ainda não gera o que você precisa gerar. Muito forte essa palavra. A nossa fé, a nossa obediência, que vai nos levar para o nosso destino, para o nosso lugar no Senhor, a nossa identidade no Senhor. É a nossa obediência, é a nossa força, a nossa resiliência. Não ficarmos com medo, acuados, prostrados. Não ficarmos na mesma prova. Porque assim, se você está sendo treinado para obedecer uma autoridade, aí você não quer obedecer aquela autoridade, por orgulho, qualquer motivo que seja. Aí você sai debaixo daquela autoridade. Vamos colocar numa igreja. Ai, aquela liderança. Vou mudar de igreja. Isso é passar a prova? Não, você vai lá de novo passar por uma liderança que você precisa se submeter. Enquanto você não romper isso, você não vai ser mudada de fase. Então, resistir às provas que o Senhor está te passando, aos desertos que você está sendo levado. E não combater as afrontas com a palavra. Só está te fazendo voltar para o final da fila de novo, para o início da prova de novo. Então, a gente precisa se submeter à autoridade.
A gente precisa honrar os nossos pais, ainda que a gente não acredite que eles mereçam. Deus não mandou você. Analise seus pais, veja se merecem ser honrados. O Senhor fala: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem os dias na terra. Então, o pecado, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Porque a nossa fé está morrendo, porque nós estamos morrendo, definhando, ficando longe do Senhor. Porque o Senhor é a vida, porque estamos em pecado. Mas nem sabemos qual pecado. Nós nos acostumamos a tudo, porque não temos a nossa mente renovada, porque estamos tomando a forma do mundo e perdemos o discernimento do que é certo, do que é errado. E não conseguimos ser ministrados, não conseguimos ser ensinados na palavra, porque nós não temos mais um coração ensinável. Fomos ensinados a estar sempre certos, fomos ensinados a ser orgulhosos, fomos ensinados a não aprender, a não ser discipulados. Então nós não vamos parecer com Jesus nunca. O que nos faz ser cristão é ser discipulado, é aprender do Senhor, é praticar o que o Senhor nos ensina. Tanta coisa para ser falada sobre isso, mas nós precisamos começar nas pequenas coisas. Não vamos alcançar o todo sem o começar. Não adianta falar muito, não adianta falar coisas extraordinárias se não conseguimos, no básico, se não conseguimos ser ensináveis, se não conseguimos ser discipulados, se não conseguimos abrir a palavra e ouvir do Senhor, se não conseguimos ter relacionamento com Deus. É o básico, é o mínimo e é o início e é o começo. Temos muitos para gerar, temos muito para avançar, mas precisamos começar. Precisamos reconhecer que não podemos viver da nossa força, viver de nós mesmos. Precisamos reconhecer que nosso coração ainda é um coração duro, reconhecer que não liberamos perdão, reconhecer que não conseguimos pedir perdão, reconhecer que nós estamos quebrantados, para assim avançar. Reconhecer que estamos paralisados no medo, reconhecer que estamos fracos na fé, reconhecer a nossa fraqueza e deixar o Senhor ser forte em nós e deixar o Senhor agir através de nós. Amém? Que essa palavra fale ao seu coração, que vocês também sejam citados, que eu e vocês sejamos citados também, como aqueles que tiveram fé, que é o princípio de todas as coisas. Que sejamos lembrados pela nossa fé, pela verdade que é Jesus. Sejamos lembrados por sermos parecidos com Jesus, de não falar e não conhecer o Senhor de longe, mas de realmente, verdadeiramente, sermos transformados. Porque se somos dominados pela carne, o Espírito não domina. Não tem como sermos seres espirituais governados pelo Espírito se é a nossa carne que governa. Então, que a gente lance fora todo medo de ser discipulado, que a gente lance fora todo medo de nos conhecer e de olhar no espelho como eu estou me vendo agora aqui nessa tela. Que a gente tenha coragem de perguntar ao Senhor e de ouvir a resposta, porque muitas coisas nós não perguntamos porque nós temos medo da resposta. E que a gente tenha coragem de olhar para nós mesmos. Como eu estou me vendo agora, Espírito Santo, nesse espelho, nessa tela, Jesus. Eu quero olhar para dentro de mim agora, Senhor, e pedir ao Senhor direção. Pedir ao Senhor, Pai, que abra minha mente, que governe a minha mente, que governe a minha alma, Pai. E que o Senhor lance fora todo o medo, Jesus, todo o espírito de covardia. Que eu tenha ousadia, Pai, coragem, que eu seja forte, Jesus, para te ouvir e te obedecer, Pai. Porque eu sei que não há outro caminho, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Mas não vale nada saber e não se deixar ser moldada pelo Espírito, ser vaso de barro. Porque nós não podemos ser aquele vaso que pergunta ou que questiona o que o Senhor está fazendo. Nós temos que ser aquele barro que se deixa ser moldado pelo Senhor. Não colocar para o Senhor a nossa lista de desejos, não colocar para o Senhor a nossa lista
de desejos fora da vontade dele. Pedir ao Senhor, Senhor, alinha minha vontade com a tua, Pai. Alinha os meus desejos, os meus pensamentos com os teus. Me dá direção, Pai. Me faz conhecer, Deus, as situações que eu preciso romper. Me faz conhecer as situações que estão me aprisionando, que estão me paralisando, não me deixando ter a mente aberta, Pai, para ouvir a tua palavra. O Senhor tem falado, Jesus. Nós somos a geração que mais ouve a palavra de Deus e a geração que menos obedece. Não podemos falar que é por não conhecer a palavra, é por não ouvir. Nós escutamos, mas não ouvimos, sabe? Aquilo que entra no ouvido passa pelo outro. Não, que a palavra de Deus seja gravada em nós, seja marcada em nós, se incomode. Cada vez que tenhamos um pensamento contra a palavra, que a gente, enquanto está pensando ali, a gente já se corrige, que a gente já sabe que aquilo fere a Deus. Cada atitude que a gente tenha, que durante a nossa atitude, a gente já sabe que aquilo fere a Deus e já converta o nosso caminho. A conversão é isso. Está andando numa direção, conhecer Jesus e saber que aquilo ali não está correto. Vou voltar, seguir um novo caminho. Que a gente seja verdadeiramente convertido e não convencido. Que venha do nosso íntimo a conversão. Que doa em nós pecar. Que nós não tenhamos prazer em pecar. Nossa carne tem prazer em pecar. Pecado é gostoso e dá prazer. Que a gente se sinta constrangido em pecar contra o Senhor. E que a gente volte o nosso coração para o Senhor em nome de Jesus. Que a gente seja aquela pessoa que a gente se arrependa, ainda quando estejamos em prostituição, trocando o Senhor, nosso Deus, por outros deuses. Que caia agora todos os deuses da nossa vida. Meu ego, o orgulho, o que eu acho, o que eu gosto. Que se converta ao Senhor, o único e verdadeiro Deus da minha vida. E que essa palavra te alcance e te convença, assim como ela está me convencendo agora. O Senhor está trazendo à minha memória muitas coisas que eu preciso me arrepender, que eu preciso me convencer. Mas não pode sair desse tempo e não fazer nada com esse arrependimento. Vamos orar ao Senhor então. Senhor Pai, nos dá, Jesus, um coração ensinável, um coração quebrantado. Nos mostrem que pecamos contra o Senhor e que temos nos prostituído, Pai, trocando o Senhor por nós mesmos, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelas nossas listas de realização, para aparecer, para competir. Cumpre em nós a tua vontade, Pai. Cumpre em nós a tua vontade. Me faz alcançar a minha identidade, aquilo que o Senhor me criou para ser, Pai. Que os meus irmãos sejam alcançados por essa palavra. Mostra para cada um deles também aquilo que eles trocaram, Senhor. Por quem eles trocaram, Senhor. Pelo que eles trocaram sempre, Jesus. Nos convence, Deus. E que nós entregamos nas tuas mãos, Pai, a justiça que precisa ser feita. Tanto quanto pecamos, quando pecaram contra nós. Tanto quanto erramos, quanto erraram contra nós. Nós pedimos perdão pelos pecados. Queremos confessar e deixar o pecado. Aquele que reconhece, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, seja alcançado pela misericórdia do Senhor. Se converta em nome de Jesus. Converta o teu caminho. Aquele caminho que está indo na direção contrária à palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus para você saber o caminho que você tem que tomar. Não dependa de mim, não dependa de homens. Que o Espírito Santo te ministre e te convença do que você precisa ser conhecido em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por essa